É muito bom e é muito ruim a gente vir depois, primeiro, porque o muito bom é que as nossas colegas, a doutora Ana, a doutora Jaqueline, quanta riqueza na sua fala, quanta sabedoria. Isso nos ajuda, mas isso nos dá um compromisso de falar tão bem quanto vocês. Vamos tentar nos esforçar para isso. Eu quero agradecer, sem sombra de dúvida, a nossa querida juíza, a doutora Adriana Mello, que é a nossa coordenadora no fórum. É um prazer privar da sua companhia, da sua amizade e dos seus ensinamentos. Sou minha professora na pós também, né, como a doutora Jaqueline. Então, muito obrigada. Obrigada, Cecília, que é minha colega também de profissão, e obrigada por também me colocar nesse debate aqui tão importante. Quero também saudar aqui a doutora Caterine, nossa juíza, que está aqui também, agradecer a ajuda preciosa da assessoria da Fabrícia e da Gabriele, e os dois Filipes que estão escondidinhos aí nessa organização da parte tecnológica. Obrigada a vocês. Quero saudar todas as pessoas que agora estão nos ouvindo e que nos ouvirão depois, né? Hoje a internet nos permite essa possibilidade dessa interlocução tardia também, né? A gente não só no presencial, né? No online, mas também depois. Então, eu quero dar um grande abraço a todas as pessoas amigas e queridas de várias inserções que estão conosco aqui. E eu vou pedir licença às nossas duas decanas do nosso fórum, professora Leila Linhares e a doutora Ivone Ferreira Caetano, que são as nossas mestras, as nossas guias, e vamos aqui começar, então, com a bênção de vocês duas, né? A Cecília me pediu que, antes de começar a falar um pouquinho sobre a visão clínica da violência psicológica, escolhesse um dado, né, da resolução, né, do CFP. Eu pensei em falar um pouquinho dessa questão que a doutora Jaqueline já tangenciou, a questão da importância da gente trabalhar os homens também, mas eu acho que esse é um tema tão polêmico e tão sensível às questões feministas que eu acho que vale um outro webinar. Então, eu escolhi, por conta até do tempo, e também porque eu acho que a gente precisa dar visibilidade, eu escolhi o artigo 3 para fazer um pequeno comentário introdutório, que diz que devemos considerar, nessa questão do acolhimento e nas questões da violência de gênero, os aspectos da raça, etnia, orientação sexual e deficiência. A questão de raça e etnia, a doutora Ana falou com muita propriedade. As questões de orientação sexual e identidade de gênero também, doutora Jaqueline. Eu quero lembrar a questão das mulheres com deficiência. Eu acho que é um aspecto que a gente lembra muito, né? A gente, quando fala hoje, né, nesse campo feminista, a respeito do reconhecimento da diversidade das mulheres nesse movimento feminista, começou-se a criar o que a gente chama hoje de feminismo hifenizado, né? Mulher, tracinho negra, mulher, tracinho trans, né? E realmente é importante porque, para além dessa categoria maior mulheres, nós não podemos esquecer as vicissitudes, as particularidades, né, as peculiaridades de que cada mulher nesse lugar do mundo enfrenta. A mulher no mundo árabe, a mulher caribenha, a mulher africana, a mulher brasileira, né? Dentro dessa ideia, para além da mulher negra, da mulher indígena, da mulher cigana, da mulher trans, da mulher lésbica, da mulher pobre, da mulher expatriada, lembrar da mulher imigrante, da mulher retirante, da mulher desenraizada. Esse desenraizamento cultural e familiar causa um dano muito grande no psiquismo dessas mulheres e mães, né? Mas eu quero lembrar também das mulheres com deficiência, porque a resolução do Conselho Federal de Psicologia as incluiu com muita sabedoria, porque nós ainda enfrentamos o capacitismo, que é uma questão que a minha colega de turma, a Débora Prats, né, uma mulher cega, advogada, ativista, sempre nos lembra, né, como a gente vive numa sociedade capacitista, onde o normal, aspas, é não ter deficiência. E toda pessoa com deficiência é considerada exceção. Então, a mulher que é cega, que é surda, que é cadeirante, que tem alguma dificuldade de locomoção em algum dos seus sentidos, ela não é vista. E eu fico pensando sempre na questão da acessibilidade dessas mulheres no serviço de proteção. Porque se já é difícil uma mulher que não tem
nenhum tipo de disfunção, buscar esses serviços, imagine aquelas que não conseguem enxergar, que não conseguem ouvir, se comunicar numa plenitude, porque poucas pessoas conhecem o alfabeto de Libras, não tem a possibilidade de locomoção, e as nossas cidades não estão preparadas para essa locomoção, nem todos os lugares têm acesso de rampa para cadeira de roda. Então, a gente tem que lembrar dessas mulheres também quando estamos falando da nossa luta. Eu fico pensando sempre na campanha, do sinal vermelho na mão, do batom. Não se lembrou das mulheres trans e cegas, enfim, das mulheres cegas. Então, como a gente ainda tem que estar... eu me lembro quando começou o auxílio do governo federal, era tudo visual, a propaganda. Então, as mulheres cegas também não tinham como acessar esse benefício. Então, a gente tem que estar sempre lembrando. Uma colega colocou aqui no chat, lembrar das mulheres ciganas. Eu sempre lembro quando falo também das mulheres indígenas, que a professora Jaqueline já trouxe também. Então, eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais o nosso olhar, porque, na verdade, a soma ela só nos enriquece. A subtração não, só nos retira. E a gente ainda está numa necessidade horrorosa de legislar sobre a vida alheia, retirando dessas pessoas direitos de escolha, direitos de modos de vida. Nós ainda somos muito pouco democráticos em relação à afetividade, à amorosidade e às relações conjugais e pessoais das pessoas. Bom, entrando no meu tema específico, fiquei com a missão árdua de, com tantas psicólogas aqui no nosso webinar, falar da violência psicológica. E é muito importante a gente trazer esse aspecto, porque eu não gosto muito daquela ideia eu brinco sempre que não existe um dorômetro, e nem um amorômetro. A gente não pode dizer que a minha dor é pior do que a sua. Eu costumo dizer sempre que a maior dor é aquela que você está sentindo nesse momento. Me recordo uma ocasião que eu fui a um pronto-socorro com uma unha do pé encravada por conta de serviço de manicure que infeccionou, e eu vi passar baleado, eu vi passar pessoa com fratura exposta, eu vi gente com ataque cardíaco, eu fui só recolhendo meu pezinho, disse, meu Deus, o que é esse pé de unha encravada? Não é nada. E quando eu cheguei diante do cirurgião que foi drenar, eu disse, eu estou até constrangida de estar aqui, porque o meu é só uma unha encravada. Ele me disse, a sua dor é tão igual quanto a do outro, porque é a maior dor que a senhora está sentindo. E eu perfeitamente estiquei meu pé e deixei ele mexer. E com isso eu aprendi que a gente não pode comparar dores. Mas, dentro dessa ideia da violência psicológica, eu não posso dizer que ela é maior ou pior do que a física. Mas o que eu posso dizer com uma certa segurança, nesses 35 anos de escuta terapêutica, é que realmente ela está presente em todos os 9 tipos de violência, 9 ou 10 já, tipos de violência que você pode discriminar. A moral, a patrimonial, a institucional, a física, a sexual, sempre a psicológica está junto. E o grande problema é que ela não tem uma visibilidade, ela não tem uma concretude como a gente tem da física ou da patrimonial por um documento rasgado. Então, por conta disso, ela é mais insidiosa, ela é mais difícil de ser verificada. Só que ela vai se enraizando dentro da alma. E eu acho que algumas pessoas já falaram aqui, a doutora Caterina, inclusive, como são dores da alma. Leu até um poema sobre isso. Essas dores, se elas não forem tratadas, elas vão cindindo a emoção, a psique, a capacidade integrativa das emoções dessa mulher de conseguir responder de uma forma mais adequada, de uma forma mais harmônica, às demandas diárias. Porque todos os dias nós temos demandas que exigem do nosso psiquismo uma atuação. Então, assim, levando em consideração as particularidades que a Kimberly Crenshaw trouxe muito bem quando nos trouxe o conceito da interseccionalidade. Eu vou usar agora um pouco mais o conceito da Catherine McKinnon quando fala da categoria mulher, porque nós, mulheres como um todo, seja as trans, as cis, as brancas, as negras, as ciganas, as indígenas, todas nós temos um psiquismo, e é desse psiquismo generalizado que eu vou falar, apesar de saber sempre que ele é atravessado pela cultura, ele é atravessado pelo momento histórico, ele é atravessado pelo grupo familiar no qual você está inserido. E aí, eu gostaria de lembrar que, neste momento de pandemia, um dos motivos que, às vezes, gera o início de uma agressão psicológica, que pode levar a uma agressão física e sexual, por exemplo, pode ser a recusa ao sexo,
por conta hoje desse lugar que está confinado, né, em todas as coisas, né? Muitas famílias no Brasil, a grande maioria, já viviam confinadas, que vive uma violência estrutural, onde você tem uma moradia muito pequena para um grupo de pessoas, um grupo familiar grande, né? Esse lugar agora, além disso, se tornou escola dos filhos, né? E a classe média, média e média baixa, que vive em apartamentos menores, esse lugar também se tornou esse espaço de confinamento, home office, ou você não poder sair de casa para trabalhar porque o transporte não está funcionando, enfim. Então, em todas as classes sociais se perpassa esse confinamento. E esse grude, às vezes, existem alguns teóricos da psicologia que mostram como isso pode gerar um afastamento. Você fica meio cansado, né, de estar junto. A Esther Perel sempre fala, né, o amor precisa desse aconchego, desse momento, né, único, mas o desejo precisa de um afastamento. E aí, como eu estou toda hora e todo dia junto com a pessoa e não vou sair de casa, aí eu posso deixar a relação sexual para depois. Só que a urgência que a masculinidade tóxica traz para os homens exige que eles estejam sempre em ação. Então, essa negativa da mulher, por conta até de estar sempre muito junto, ou por aquilo que a gente chama de efeito S-market, que é uma hipótese de que as pessoas que nascem juntos desde pequenininhos estão convivendo, eles vão acabando por embotar, por apagar o desejo sexual entre elas. É por isso que pai e mãe com filhos e filhas e netos e sobrinhos não devem interagir. É a origem da história do incesto, que muitas vezes é rompido por esses homens que não conseguem ter o autocontrole suficiente para não agredir meninas, mulheres da família, né? Nós somos sempre eternamente possíveis vítimas, como lembra a Joy Frog, né? Que fala que a mulher tem sempre um corpo disponível para maternidade, disponível para agressão sexual, né? Para o sexo, é como se ela tivesse sempre tendo chance de ser agredida, né? Então, dentro dessa ideia, né, essas mulheres podem muitas vezes estar sofrendo essa violência psicológica, não só pela questão da recusa sexual, mas por conta desse machismo internalizado, que não consegue suportar não da mulher, não consegue conviver de uma forma igualitária, né? E aí é importante dizer que aí para as mulheres de uma maneira geral, todas as vezes que a gente está diante de um perigo, o nosso sistema autônomo ele se faz presente, ele liga o nosso sistema de alerta, né? O que será que vai acontecer? Só que se a gente ficar em alerta muito tempo, nós não conseguimos. Há um certo cansaço, um certo esgotamento emocional. Então, a nossa tendência, diante do que o Freud criou, nomeou de mecanismos de defesa do ego, muitas vezes nós partimos por uma coisa que ele chamou de processo de negação. Isto é, a gente precisa negar um pouco a certa realidade, porque senão a gente não sai nem de casa. Porque se a gente pensar no que pode nos acontecer, já que o nosso corpo é sempre aquele, como diz a Freud, disponível para o assédio sexual, nós podemos ser agredidos em qualquer momento na rua. As mulheres trans podem ser agredidas em qualquer momento, né? Por conta dessa dificuldade das pessoas de aceitarem a diversidade sexual. A mulher negra pode ser agredida em qualquer momento, porque é visto como objeto sexual. Então, diante disso, a gente nem sairia na rua. Mas como a gente precisa tocar a nossa vida, nós vamos fazendo pequenos processos de negação e dizendo que está tudo bem, e vamos saindo de casa e vamos continuando dentro de casa, onde nós vivemos muitas vezes com esse agressor, negando, porque não deve ser bem assim, porque é muito difícil a gente admitir que vive numa situação de espoliação emocional. E aí a gente faz o que eu chamo de gambiarra relacional, né? Eu vou vivendo a meia boca, como é possível, e vou me adaptando. Porém, quando essa agressividade psicológica e física, né, chega num nível que eu não consigo mais repousar nessa negação, porque está muito gritante na minha cara, ou as pessoas que estão em torno, que sofrem o que a gente chama, né, numa teoria chamada bodynamic, né, que quem assiste tem o que a gente chama de choque de horror, fica horrorizado de ver, né? Essas pessoas, então, no choque de horror, nos chamam porque nós não tivemos o nosso choque de terror, que é quem está vivendo o trauma, né? Então, eu posso acordar, e na hora que eu acordo, essa mulher, seja ela dentro da sua diversidade total, ela precisa tomar uma atitude. E aí entra o que os americanos chamaram de teoria dos 3 Fs. Quais são os 3 Fs, né?
as possibilidades, que é o verbo to fly, que é voar, decolar, fugir, o verbo fight, que é lutar, e o verbo freeze, que é congelar. Então, eu tenho essas três possibilidades, né? Preferencialmente, eu vou fugir. Se eu não conseguir fugir desse homem agressor, eu vou tentar lutar. E se eu não conseguir, eu vou colapsar e vou congelar. E isso é importante que as pessoas que trabalham no sistema de justiça entendam, para conseguir compreender certas atitudes das mulheres em audiência, em delegacia, porque essas três possibilidades geram reações diferentes. Segundo um pesquisador chamado Jack Panksepp, ele diz que a resposta de fuga, que é o que todo mundo vai tentar fazer dentro do possível, né? O nosso sistema adrenérgico nos dá uma energia, uma carga para a gente fugir, ele está assessoado aos nossos circuitos do medo. Tudo que nos dá medo, a gente quer sair fora, porque foge ao nosso equilíbrio, à nossa homeostase. Mas nem sempre é possível, né? Porque esse agressor, ele me pega uma faca de cozinha, que foram, né, os crimes que aumentaram mais na pandemia, que está ali à mão, e me ameaça. Então, eu já não posso fugir. O que eu vou fazer? Eu vou partir para a minha segunda possibilidade, que é lutar, né? E segundo esse mesmo autor, Jack Panksepp, ele diz que a luta, ela está ligada ao circuito de raiva. Eu diria, acrescentaria também ao circuito da sobrevivência, né? Porque quando a gente, mesmo que a gente queira passar por uma situação de asfixiamento, chega uma hora que você quer respirar. Então, a nossa tendência, né, natural é de tentar lutar pela raiva ou pela sobrevivência. Só que, às vezes, esse homem é mais forte fisicamente e eu não consigo lutar. Ou eu sou agredida, sou nocauteada e eu caio no chão, colapso, né? Então, quando não é possível nem fugir e nem lutar, a mulher vai congelar ou vai colapsar. E essa resposta de congelamento, ela vem justamente ou quando a gente tem uma situação muito intensa, eu não tenho jeito, então meu corpo fica e a minha alma, a minha psique, o meu self, seja o nome que você quiser dar, dissocia, você fica só de corpo presente, né? Ou então, numa situação que é tão repetida, vai desgastando tanto, eu entro numa situação de burnout, que é uma situação que provavelmente as equipes médicas hoje atuando na Covid estão, né? Eu começo a ficar num estado de apatia, de uma certa paralisia, e eu já não consigo mais interagir, né? Muitas vezes esse colapso, esse congelamento leva a mulher ao desmaio. E o desmaio, né, as pessoas quando chegam às vezes no pronto-socorro, a equipe médica às vezes é muito desrespeitosa, diz, é piti, é mais um piti, é fifi, é mimi, todos esses nomes horrorosos que falam por isso. Mas, na verdade, é uma estratégia de coping, é uma estratégia de enfrentamento. O desmaio, ele às vezes é a melhor coisa que alguém pode fazer numa situação. Porque quando eu desmaio, eu não vejo mais, eu não ouço. Eu estou em outro mundo. O fingir-se de morto também cabe aqui, né? É o que a gente vê, por exemplo, no filme Preciosa, uma adolescente negra nos Estados Unidos que era assediada pelo padrasto. E no momento da ofensa sexual, quem me conhece sabe que eu não uso a palavra abuso sexual, porque abuso é uma palavra horrorosa que libera o uso e só recrimina o excesso. Corpo de criança não pode ser usado em excesso e muito menos usado. Então, a gente tem que abolir a palavra abuso sexual. A gente tem que usar ofensa, porque eu estou falando da ambiência da dor, né? Alguém que agride, que precisa ser não só responsabilizado, mas também tratado para que ele possa mudar o mecanismo dele de regulação e a pessoa que é agredida ser colocada na sua dignidade humana novamente. Bom, onde entra a violência psicológica nessa história? É na dissociação. Essa mulher, ela vai se desligando de si mesma aos poucos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Ela começa a ficar como um observador passivo da história. Ou ela cria uma ambiência onde ela se refugia, como num sonho, um último recurso para manter uma relação que é insustentável, não é? Porque, na verdade, ela não deveria estar ali. Né? É como disse a doutora Jaqueline muito bem, é como são águas represadas. Ela vai ficar ali até antes que essa represa estoure. E é nesse momento que ela fica paralisada. Aí quem está de fora, que adora legislar sobre a vida alheia, vai dizer, mas por que essa mulher não sai desse ciclo de violência? Por que ela não rompe? Não é tão fácil assim, né? Você precisa, muitas vezes, na mediação do seu grupo familiar, né? Você precisa da sua rede de apoio primária
para se fazer presente nessa hora. E quando essa rede primária falha, família, né, todas as mulheres e os homens da família também, a gente tem que ter as redes secundárias, as ONGs, o sistema de garantia de direito, tudo isso tem que funcionar, porque ela sozinha ela não dá conta, às vezes, de romper. Né? E aí eu quero trazer um segundo autor, né, que é o Daniel Siegel, ele está me dizendo 8 minutos, bem perfeito, que ele fala que o bem-estar psicológico é quando a gente está integrado emocionalmente, quando a gente se sente acolhido, amado, protegido, né? É uma certa coerência interna, como ela fala. Só que essas mulheres que vivem violência doméstica, violência de gênero, elas não estão assim. E aí, eu quero trazer de novo as ideias do Bodynamic, né? Que é uma teoria que trabalha muito com trauma, que diz o seguinte, que a nossa vida a gente vai estar sempre dividido entre a questão de manter a nossa conexão com as pessoas, mas de respeitar a nossa dignidade. E esse é o grande dilema da mulher que sofre violência doméstica, em especial a violência psicológica. Né? Por quê? Porque ela precisa romper com esse agressor para manter a sua dignidade. Mas na hora que ela rompe, ela perde a conexão. E se ela mantém a conexão para ter o homem para chamar de seu, ela acaba se perdendo na sua própria dignidade. Então, essa luta entre manter a dignidade, né, respeitar a sua dignidade e manter a conexão, leva essa mulher a arrastar tanto que ela pode ser arrastada até para o caixão. Então, é nesse momento que é importante a gente entrar. Né? Tem um outro autor, que é o Van der Kolk, que diz que uma experiência traumática ela define a forma como uma pessoa vai lidar com o resto das emoções da sua vida. Então, assim, o que sobra da dignidade emocional dessa mulher que é vilipendiada, que é agredida, que ouve constantemente um discurso que a coloca numa condição de subalternidade, numa condição de inferioridade psíquica, numa condição tal que a autoestima dela se evapora e ela não consegue mais se manter. E a gente, quando resgata as espirais da violência, que a violência física no crescente leva ao homicídio, a violência psicológica no crescente leva ao suicídio. Então, a gente tem que estar muito atentado em relação a isso. E aí eu queria, para terminar minha fala, né, lançar mão de um recurso para ficar mais fácil para vocês. Né? Quando uma mulher sofre uma situação de violência, como esse caso que a doutora Jaqueline acabou de contar, né, dessa mulher trans, o que acontece com ela? Eu vou usar essa folha de papel. Ela sofre uma situação de agressão no seu campo psíquico, na sua emoção, na sua psique. Se ela for atendida rapidamente, de uma forma adequada, de uma forma boa, a gente consegue ver que esse papel está inteiro, a gente pode esticar, passar a mão, passar um ferro, e ela está inteira, ela vai ter marcas que vão lembrar do ocorrido. E isso pode gerar um processo de aprendizagem. Eu posso ficar mais atenta às situações, não culpabilizando a vítima, mas saber que tem pessoas que não têm o seu centro regulatório como deviam. Então, eu tenho que estar atentas a ela, porque nem sempre o Estado me protege. Aliás, o Estado não nos protege muito mesmo. Mas tem uma situação pior. É aquela situação que essa mulher é agredida, que ela tem um choque, ela entra em crise, e daqui a um pouco ela entra de novo. E se isso se mantém durante um tempo e ela não recebe ajuda, ela é como essa folha de papel. Ela tem esse ego dela desestruturado. E aí ela já não consegue responder muito bem às situações. Ela entra no que a gente chama de TEPT, de transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático. O que a terapia vai fazer? Vai ajudar a reconectar essas duas partes para que ela possa decidir o que ela quer fazer da sua vida. É denunciar? É correr atrás? É lutar? É silenciar? É se acalmar? Não importa. Quem vai decidir é a pessoa. Ninguém pode decidir por ela. Agora, existe uma situação ainda pior. Né? Então, tem o aprendizado, se eu tiver uma ajuda imediata, tem o transtorno de estresse pós-traumático. Se essa ajuda não vier numa janela de imunidade psíquica em até uns 6 meses, e ela pode vir tardia, ela pode vir prejudicada, ela pode vir pela metade, ela pode vir sem qualidade. Então, eu entro em TEPT, mas eu posso trabalhar e recobrar. Agora, tem uma situação pior. Você tem o choque, você tem a crise, você não tem ajuda, você se rasga, tem o estresse pós-traumático e você continua tendo choque, crise, choque, crise, choque, crise. E o que sobra do ego dessa mulher? Isso aqui, ó.
papéis soltos. Quando essa mulher vai em juízo, ela lembra um pedaço da história. Aí ela vai na delegacia, ela lembra o outro pedaço da história. Aí os advogados do agressor vão dizer assim: ela está inventando a história, doutor. Ela contou uma coisa, agora contou outra. Presta atenção, ela está tentando juntar esses pedaços da história. Por isso, a gente tem fragmentos de memória. O estresse é tão forte, que eu não posso lembrar desse pedaço, que é muito ruim. Eu vou lembrar desse aqui. E aí você ouve a mulher, ela diz assim: doutor, eu estava lá no carro, de repente eu acordei no hospital. Existe um lapso aqui, porque é tão forte, eu não consigo suportar. Então, é importante que as pessoas que trabalham no sistema de justiça entendam que quando a mulher se cala, é porque não sobrou nada, caiu tudo. Ela não consegue reagir. Ela está colapsada, inclusive os músculos. Ela está numa postura que ela não consegue falar. Não é porque não aconteceu. Ou, quando ela lembra fragmentos de memória, não é porque ela está inventando. Não é uma nova história, são novos pedaços da mesma história. Então, isso é muito importante. E eu acho que o papel nosso, de psicólogas, que somos a maioria no Brasil, e de psicólogos, é tentar ajudar essa mulher a colar os seus pedaços e que ela vai decidir o que ela vai querer fazer. Não é acalmá-la, mas também não é impedir de acalmá-la. Não é fazer denunciar, mas ajudar se ela quiser. Lembrar que esse livre-arbítrio tem que ser da mulher. Né? O nosso papel é esse, é um papel lindo e maravilhoso, de tentar salvar as mulheres que a justiça fisicamente salvou, resgatou, resguardou, e nós vamos trabalhar nesse resgate de alma, nesse resgate de self, porque ela precisa continuar a vida dela. Não é simplesmente passar uma esponja que acabou o problema. O problema reside ali e ele pode vir em pensamentos recursivos, em flashbacks, em situações assim inusitadas que eles são guinchados, eles aparecem e essa mulher fica numa situação de não conseguir, muitas vezes até, se relacionar. Tem situações que as pessoas viveram traumas na infância, na adolescência, e até hoje não consegue se relacionar por conta de que não foi trabalhado adequadamente. Lembrando que ainda que um trauma pode ficar adormecido, 30 anos depois ele tem chance de ser acolhido. Não importa quando vem, ele vai vir no tempo que é possível para ele. E esse acolhimento, sem julgamento, tem que ser sempre realizado. A psicologia está aqui a serviço da humanidade e, em especial, das pessoas que sofrem violência de todas as ordens. No nosso caso, das mulheres, com todas as suas interseccionalidades, das mulheres que sofrem violência de gênero, e, em especial, a violência psicológica.